A paz de Deus esteja com você. Que este início de dia seja marcado por silêncio interior, escuta atenta e abertura do coração. A palavra do dia nos traz uma frase que ilumina toda esta leitura e também a nossa própria história. Este é o homem de quem te falei. Essa afirmação revela algo profundo sobre a forma como Deus age. Antes que compreendamos, antes que percebamos, antes mesmo que desconfiemos, Deus já sabe quem somos e para onde Ele deseja nos conduzir. A leitura de hoje começa de maneira simples. Saul sai em busca de jumentas perdidas. Nada de extraordinário, nada de espiritual à primeira vista, nada que indique um grande chamado. Apenas uma tarefa comum, quase banal. E isso é essencial para entendermos essa palavra. Porque Deus, muitas vezes, não nos encontra em momentos espetaculares, mas nos alcança exatamente na rotina, no ordinário, no que parece sem importância. Saul caminha, procura, atravessa regiões, se cansa, insiste e não encontra o que busca. Essa experiência é profundamente humana. Quantas vezes nós também caminhamos assim, tentando resolver situações, buscando respostas, insistindo, e parece que nada se resolve. O texto não esconde o cansaço, nem a frustração, nem a sensação de estar andando sem resultado. E isso nos aproxima ainda mais dessa história. O que Saul não sabia é que, enquanto ele procurava algo perdido, Deus já estava preparando um encontro. O Senhor já havia falado com Samuel. Já havia revelado quem chegaria. Já tinha um plano em andamento. Saul achava que estava apenas obedecendo ao pai, mas na verdade estava sendo conduzido por Deus. Essa é uma das verdades mais consoladoras da palavra do dia. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando achamos que estamos apenas indo, Deus está guiando. Mesmo quando a vida parece desorganizada, o céu não está confuso. Deus não perde o controle da história. Quando Saul decide procurar o profeta, isso revela algo importante. Ele reconhece seus limites. Ele entende que precisa de orientação. E essa atitude abre espaço para que Deus haja. Um coração que pede direção é um coração disponível. Um coração humilde cria lugar para a ação de Deus. O encontro entre Saul e Samuel não acontece por acaso. É Deus quem conduz. Samuel vê Saul e reconhece imediatamente aquilo que o Senhor já havia revelado. Antes que qualquer palavra fosse dita, Deus já havia falado. Isso nos mostra que Deus sempre chega primeiro. Ele prepara, antecipa, organiza, mesmo quando nós ainda estamos tentando entender o que está acontecendo. E então vem a afirmação: este é o homem. Uma frase curta, mas carregada de significado. Saul ainda não entende totalmente o peso dessas palavras. Ele não se vê como alguém escolhido. Ele não se sente preparado. Ele não se sente digno. E talvez isso também fale conosco. Quantas vezes Deus nos chama e nós mesmos duvidamos? Quantas vezes Ele nos confia algo e nós olhamos apenas para nossas limitações? Deus não escolhe a partir da nossa segurança, mas a partir do seu propósito. Ele não espera que estejamos prontos. Ele nos chama para sermos preparados ao longo do caminho. Saul não se torna outro homem em um instante, mas algo começa ali. Algo se inicia naquele encontro. A unção acontece de forma simples, discreta, quase silenciosa. Não há multidão, não há espetáculo. Há apenas o profeta e aquele que Deus escolheu. Isso nos ensina que as maiores transformações da nossa vida espiritual costumam acontecer no silêncio, longe dos olhares, longe da aprovação dos outros. Essa palavra do dia nos convida a olhar para os nossos próprios caminhos. Quantas vezes achamos que estamos apenas resolvendo algo pequeno, quando na verdade Deus está nos conduzindo para algo maior? Quantas vezes nos frustramos porque não encontramos aquilo que procurávamos, sem perceber que Deus está nos levando a um encontro mais importante do que aquilo que foi perdido?
Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse momento. Procurando respostas, tentando resolver situações, cansado de insistir. E Deus, com ternura, te lembra que Ele está conduzindo seus passos. Mesmo quando você não entende o porquê do caminho, Ele sabe onde esse caminho termina. E enquanto essa palavra vai sendo acolhida no coração, algo começa a se ajustar dentro de nós. Nossa forma de esperar, nossa forma de confiar, nossa forma de caminhar. Vamos aprendendo que Deus age enquanto caminhamos, fala enquanto buscamos, prepara enquanto insistimos. E essa história ainda não terminou. Porque o que Deus começa no ordinário, Ele continua revelando aos poucos, no tempo certo, do jeito certo, preparando o coração para compreender aquilo que ainda será manifestado. E é justamente assim que Deus continua agindo na vida de Saul. O que começa como um encontro simples vai se tornando, pouco a pouco, uma revelação mais profunda. Deus não despeja tudo de uma vez sobre o coração humano. Ele respeita o tempo, a maturidade, a capacidade de acolher. Ele vai revelando passo a passo, como quem educa o olhar e fortalece a fé. Saul ainda não compreende totalmente o que significa ser escolhido. Ele ainda carrega inseguranças, limites, dúvidas. Mas Deus não se assusta com isso. Pelo contrário, Deus trabalha exatamente nesse espaço onde a fragilidade humana encontra a graça divina. O Senhor não espera que Saul seja perfeito. Ele espera que esteja disponível. Essa palavra do dia nos ajuda a entender que o chamado de Deus não elimina imediatamente os nossos medos. Muitas vezes, o medo permanece. A dúvida permanece. A sensação de incapacidade permanece. Mas, mesmo assim, Deus segue conduzindo. Ele não retira o chamado porque o coração ainda treme. Ele sustenta o coração enquanto ele aprende a confiar. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Você sente que Deus te chama para algo maior, para uma mudança, para uma decisão, para um novo tempo. Mas ao mesmo tempo, você se sente pequeno, inseguro, sem forças. E a palavra de hoje te lembra que Deus não te escolhe porque você é forte. Ele te escolhe porque Ele é fiel. O encontro com Samuel marca o início de uma nova etapa, mas não encerra o processo. Deus começa algo ali, e esse algo vai se desenrolar ao longo do caminho. Isso é importante para nós. Porque muitas vezes queremos que Deus resolva tudo de uma vez, esclareça tudo de uma vez, transforme tudo de uma vez. Mas Deus prefere nos acompanhar no processo. A unção recebida por Saul é um sinal de que Deus está comprometido com aquela história. Deus não chama e abandona. Deus não escolhe e depois se afasta. Quando Ele unge, Ele acompanha. Quando Ele chama, Ele sustenta. Mesmo quando o escolhido ainda não entende tudo, Deus permanece fiel. Essa leitura nos convida a olhar para nossa própria caminhada com mais confiança. Deus também está presente nos nossos processos. Ele também nos conduz enquanto aprendemos. Ele também nos sustenta enquanto amadurecemos. Nada do que você vive hoje está fora do alcance do cuidado de Deus. Quantas vezes você já se perguntou se está no caminho certo? Quantas vezes já se sentiu perdido, como Saul procurando algo que parecia não ser encontrado? E Deus, com paciência, continua te conduzindo. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando acha que está apenas andando em círculos, Deus está te levando a um encontro transformador. A palavra de hoje nos ensina que Deus transforma buscas comuns em chamados profundos. Ele usa caminhos simples para revelar propósitos grandes. Ele age no silêncio, mas nunca deixa de agir. E quando chega o tempo certo, Ele faz o coração compreender aquilo que antes parecia confuso. Agora, com o coração mais atento, vamos elevar nossa oração final. Senhor, eu coloco diante de Ti os meus caminhos, as minhas buscas, as minhas inquietações. Muitas vezes eu caminho sem entender,
sem enxergar o propósito completo, sem ter respostas claras. Mas hoje eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor está me conduzindo, mesmo quando tudo parece simples ou confuso demais. Dá-me um coração humilde para pedir direção, sensível para escutar a tua voz e firme para seguir quando o Senhor me chamar. Eu oro para que esta palavra permaneça viva em mim ao longo deste dia. Que ela ilumine minhas decisões, acalme meus medos e fortaleça minha fé. Que eu aprenda a reconhecer a tua presença também nos caminhos comuns, nas tarefas simples, nos encontros inesperados. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e conduza seus passos neste dia. Se esta palavra do dia falou ao seu coração, deixe nos comentários o seu pedido de oração. Tenha um dia abençoado.